dia a todos. É, como sempre, um prazer falar para os peruanos, um povo muito querido para mim. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito da teoria dos registros de representação semiótica, uma teoria importantíssima para a educação matemática. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Essa teoria é muito importante porque nós temos os nossos objetos matemáticos, eles são todos ideais, não são palpáveis, não existem na realidade. Então, a gente usa as representações para evocar esses objetos, para se comunicar matematicamente e para fazer tratamentos, ou seja, para fazer as operações, fazer as transformações necessárias para se trabalhar com a matemática. E temos diferentes tipos de representação, porque cada um deles vai permitir algumas coisas. Eu consigo fazer alguns tratamentos num gráfico, por exemplo, o que eu não consigo fazer numa representação funcional, numa representação mais algébrica, né? E aí, a atividade matemática, para se desenvolver conhecimento matemático, né, é necessário não só fazer os tratamentos, mas fazer a conversão, ou seja, ter capacidade de passar de um registro para um outro registro. Essa diversidade, né, ela traz um paradoxo, que é a justaposição de um objeto real e de suas representações, e a justaposição de várias representações desse mesmo objeto real. O problema da relação entre uma representação e seu objeto, e da representação de um certo tipo para uma representação de um outro tipo. A maioria das questões matemáticas é impossível que surja dessa primeira relação, né? Então, só uma justaposição é possível na matemática, aquela entre representações matemáticas. O tempo todo nós trabalhamos com representações. Então, aquela ideia inicial da representação, trazer à vista o que não está à vista, né? Não serve para matemática porque nossos objetos não são reais. Os tipos de transformação que se conseguem nos registros de representação são os tratamentos e a conversão. Um registro, ele só é caracterizado como um registro se ele permitir esses dois tipos de transformação, né? Senão, ele é um sistema de representação, mas que não se configura em um registro. Existem uma infinidade de sistemas de representação, como os códigos, por exemplo, que não são registros, né? Os tratamentos são aquelas conversões que permitem eu transformar uma representação em outra no interior de um mesmo registro. Por exemplo, um cálculo no registro de representação dos números, né? Seja número natural, seja número real, qualquer que seja. E há um outro tipo de transformação que vai fazer com que eu saia da representação em um registro para uma outra representação em um outro registro. E aí existem dados que podem ser levados e outros não. Ou seja, o conteúdo daquela representação, ele pode ser modificado nessa conversão. Nós vamos tratar hoje especificamente da geometria, porque a geometria ela vai implicar
uma atividade cognitiva que vai solicitar não só uma representação, mas necessita de gestos, de linguagem, necessita do olhar. E precisamos raciocinar e ver e olhar simultaneamente, né? Aí existem as maneiras diferentes para eu olhar a figura, ou seja, para eu discriminar as formas das figuras. E isso é muito mais importante do que trabalhar com medidas, com mudanças de medidas, né, que se faz muito na escola. Em geral, a escola leva o ensino da geometria muito mais para as questões das medidas e não das próprias formas. Poincaré dizia que era impossível estudar as propriedades métricas de uma figura abstraindo suas propriedades qualitativas, aquelas que são o objeto próprio da análise. E para favorecer essa intuição, é que o geômetra, que na época seria o topógrafo, necessita desenhar as figuras, ou ao menos tentar representar essas figuras mentalmente, né? Aí, Duval, que é o autor desta teoria, é um psicólogo francês, e matemático também, ele vai considerar a figura como uma apreensão cognitiva, e vai mostrar que existem diversas maneiras de a gente ver um desenho, um conjunto de estímulos visuais, né? Ele distingue 4 tipos de apreensões cognitivas: a perceptiva, sequencial, discursiva e operatória. Para funcionar como uma figura geométrica, o desenho tem que provocar a apreensão perceptiva e pelo menos uma das outras 3 apreensões. Bem, cada um tem suas leis, né, de organização e transformação, e o uso das figuras em geometria vai conduzir à fusão dessas diferentes apreensões. Ela tem que conduzir a isso, como se fosse uma única, como se fosse uma só apreensão. A perceptiva, discursiva, sequencial, eu não posso ficar só em uma delas. Eu tenho que fazer com que esse sistema funcione como uma única apreensão. A apreensão perceptiva, ela é aquela que eu identifico, que eu uso para identificar, reconhecer de uma forma direta, né? Eu posso olhar, sumiu uma das figuras aqui. A figura representa um hexágono, a figura representa um cubo, a figura representa um cobertiço, né? É um galpão. Então, eu simplesmente olho e identifico imediatamente a forma que se apresenta. A apreensão discursiva, ela já vai corresponder a explicações de propriedades matemáticas. Ela vem com uma legenda, ela vai trazer algo a mais do que aquela simples percepção. Então, eu tenho aqui um discurso, né? Qual é a medida da área do telhado desse depósito representado, desse cobertiço, desse galpão, e eu tenho na figura as medidas que são explicitadas. Então, eu tenho aqui toda uma legenda associada àquela figura anterior. Essa figura, a OE, essa figura, se eu olhar, eu posso pensar que é um quadrado, mas não há uma legenda indicando que esses ângulos sejam retos. Então, eu posso intuir que seja um quadrado, mas essa legenda está me dizendo que ela é um quadrado. E aí, se eu tenho essa legenda dizendo que ela representa um quadrado, eu posso intuir um discurso a partir disso,
Por exemplo, que a medida do ângulo A é de 90 graus, que os ângulos, todos os ângulos são congruentes, que todos os segmentos que formam esse quadrado são congruentes, que os segmentos AO e U representam suas diagonais. Então, a partir da informação de uma legenda, eu posso desenvolver um discurso a respeito da figura que vai além da percepção. A apreensão perceptiva e a discursiva, em geral, ela envolve duas atitudes, né? Uma que é imediata e automática, que é a apreensão perceptiva das formas, e uma controlada, que torna possível a aprendizagem, que seria a interpretação discursiva dos elementos da figura. Então, são duas atitudes. Uma que é imediata, mas a outra não, a outra é controlada, que é a interpretação discursiva. Em geral, essas atitudes estão em conflito, porque a figura mostra objetos que se destacam independente da declaração. E os objetos nomeados, ou um enunciado de hipóteses, eles não são necessariamente espontâneos, né? Então, o problema da figura geométrica está relacionado diretamente à apreensão perceptiva e a uma interpretação necessariamente ordenada por hipóteses, né? Seja dada por um enunciado, seja dada por uma legenda na própria figura. Aqui o termo é apreensão e não percepção. Aí existe outro tipo de apreensão, que é uma apreensão sequencial. Ela vai se referir à construção da figura geométrica. Então, esta apreensão, quer dizer, eu tenho que conduzir o meu aluno tanto a seguir uma ordem de construção, como também a escrever uma ordem de construção de uma figura que ele próprio construiu. Então, a apreensão sequencial, aqui nesse caso, a gente colocou como seria a construção por perspectiva cavaleira do galpão que a gente usou nos exemplos anteriores, né? Mas o aluno pode fazer uma construção e também ele tem que ter a capacidade de descrever os passos para a construção, os passos de construção da figura que ele construiu. Bem, aqui seria um outro exemplo dessa apreensão sequencial, que seriam os passos para eu tratar um arco ogival do tipo ferradura, que é esse que está aqui na figura. E a apreensão operatória, ou seja, a apreensão operatória, ela é que vai permitir os tratamentos no registro figural, porque ela se refere às modificações e transformações possíveis que eu possa fazer na figura inicial, né? A organização que essas modificações apontam para obter novos elementos, levar à solução de um determinado problema. Então, para a figura do galpão que usamos anteriormente, podemos problematizar que o depósito vai ser usado para armazenar 3 tipos de grão, e eles devem ter a mesma quantidade, e o terceiro a mesma das duas anteriores. Então, precisamos dividir esse galpão. Então, eu tenho que olhar para esta figura e começar a fazer traçados, a modificá-la
no sentido de resolver o problema que está sendo apresentado. Um outro exemplo da apreensão operatória: dividir o quadrado, esse quadrado, em 3 partes equivalentes a partir do ponto médio M de um dos seus lados, usando apenas 2 segmentos. Bem, eu sou obrigada a operar com essa figura, a pensar nessa figura e a acrescentar traçados para resolver o problema proposto. Um outro problema seria mostrar que o teorema da base média, né? Que vai dizer que se unir 2 pontos médios de 2 lados do triângulo, é paralelo e tem a medida. Então, a reconfiguração, que seria a reconfiguração, é um tratamento do registro figural, ela é que vai exigir, que vai permitir que eu faça traçados suplementares, auxiliares, sugeridos pelo enunciado do problema proposto. Um outro exemplo: quantos retângulos tem essa figura, né? Então, esse exemplo mostra a subordinação das apreensões operativas e discursivas à perceptiva, né? Então, a perceptiva é a primeira, e a partir da perceptiva é que eu consigo ter as operatórias e as discursivas. É um exemplo que mostra a passagem entre 2 representações. Uma frase: quantos retângulos tem essa figura? E a figura que está representada em um retângulo subdividido em retângulos menores. Para Duval, e esse é um exemplo do Duval, 2 expressões, como essas 2 que estão aqui, são 2 expressões, tanto o enunciado quanto a figura, elas podem ser sinônimas ou referencialmente equivalentes, ou seja, pode dizer o mesmo, e podem ser verdadeiras ou falsas juntas, ou não ser, semanticamente congruentes. Nesse caso, há um custo cognitivo importante para a compreensão. Então, se eu não tenho uma congruência entre as 2 expressões, eu preciso raciocinar um pouco mais, eu tenho um custo cognitivo que é muito importante para a compreensão do que está posto. Se olharmos essa figura, poderia, usando só a apreensão perceptiva, falarmos que essa figura tem 6 retângulos. Só que não é verdade, porque esses 2 também representam um retângulo, esses 3 também representam um retângulo. Então, eu tenho mais retângulos do que apenas a apreensão perceptiva me mostra. As modificações da apreensão operatória. Bem, eu posso ter na apreensão operatória 3 tipos de modificações possíveis. Uma modificação que é ótica, uma modificação posicional e a modificação mereológica. A ótica é aquela que vai permitir aumentar, diminuir ou deformar uma figura. E isto tem a ver com ampliação, redução e a produção de uma imagem da figura dada, que vai permitir explorar a homotetia, por exemplo, né? Não, sem nenhuma alteração na figura inicial, as formas podem ter um aspecto diferente, porque eu posso aumentar, diminuir ou deformar. A modificação posicional, ela simplesmente vai mudar de posição a figura. Não há nenhuma transformação na própria figura, simplesmente uma mudança de posição. Por exemplo, fazer uma rotação ou fazer uma
translação. Já a modificação meriológica, ela vai se dar por composição, decomposição em geral da relação parte-todo, né? A figura dada, ela pode ser dividida em partes ou subfiguras de várias formas, que podem ser combinadas para fazer outras figuras. Podemos comprovar a igualdade das áreas, transformando um paralelogramo em um retângulo, ou um paralelogramo pode aparecer com uma combinação de triângulos. Essa operação típica da modificação meriológica é que se denomina reconfiguração. Então, a reconfiguração, ela seria um tratamento possível no registro figural que está associada a essa modificação que Duval chamou de meriológica. Essas modificações, elas podem ser estritamente homogêneas, não? A decomposição se faz em unidades da mesma figura que a figura de partida. Eu tenho um paralelogramo aqui e modifico para 4 paralelogramos. Essa é estritamente homogênea. A homogênea, a decomposição se faz em unidades diferentes da forma da figura inicial, mas elas têm a mesma figura, elas têm o mesmo tipo. Então, eu tenho um paralelogramo que eu trabalho, que eu transformo em dois triângulos. E a heterogênea, que eu vou modificar a figura em figuras diferentes, que seria o paralelogramo, eu recorto o triângulo, faço uma translação desse triângulo e uma rotação, e transformo num retângulo. Então, eu estou fazendo uma decomposição em unidades que são diferentes da inicial. E aí, nesse caso, é uma modificação meriológica heterogênea. Por outro lado, o Duval vai dar bastante importância à articulação entre apreensões. Então, ele vai chamar, por exemplo, a figura geométrica como sendo a articulação entre a apreensão perceptiva e discursiva. É necessário ver a figura não só apenas do ponto de vista da percepção, mas a partir das hipóteses, a partir de um enunciado, ou seja, a apreensão perceptiva vai subordinar a apreensão discursiva. Não sei o que esse triângulo está fazendo aqui. Visualização seria a articulação entre as apreensões perceptiva e operatória. A percepção, ela não exige conhecimento matemático, mas pode comandar a apreensão operatória. Aqui há uma ampliação da teoria. A heurística e a demonstração, a articulação entre as apreensões operatórias, que está subordinada à apreensiva e à discursiva. Então, é onde eu vou trabalhar muito com a demonstração, principalmente, né? Que eu tenho todas as hipóteses e eu tenho que subordinar. A gente não pode... Eu só consigo desenvolver um discurso ou fazer alguma modificação na figura ou ter a apreensão operatória, a apreensão perceptiva é que vai me permitir isso. Sempre, todas elas, a apreensão perceptiva, ela é que vai permitir ou não, porque às vezes eu posso ter uma hipótese que eu não perceba na própria figura. E a construção geométrica, que seria a articulação entre a discursiva e a sequencial, que requer
a perceptiva também, e aqui nesto eu tenho uma questão da desconstrução, porque eu tenho uma figura em que eu vou ter que fazer, para ter a construção geométrica, eu tenho que perceber os elementos daquela figura que estou tentando construir. Então, eu preciso desconstruí-la. Em geral, essa desconstrução é dimensional, porque eu tenho que olhar pontos de interseção, eu vou ter que olhar segmentos, eu vou ter que olhar uma série de questões, de partes dessa figura para poder ter a própria construção, né? A decomposição, desconstrução dimensional, eu posso operar ela materialmente, por exemplo, como num quebra-cabeças, com peças, né? Eu posso fazer essa desconstrução graficamente, agregando traços que são reorganizadores, ou simplesmente mentalmente de um simples olhar para aquela figura. Em geral, ela não tem relação direta com o discurso matemático, e por isso permite uma exploração puramente visual de uma figura de partida para detectar as propriedades geométricas. Então, se eu tenho, como nós vimos antes, a figura de um quadrado, né, eu posso desconstruí-lo dimensionalmente a hora que eu vou olhar para os seus lados, ou que eu vou olhar para os pontos que são seus vértices, ou se eu vou olhar para a sua diagonal. Então, a desconstrução dimensional, eu tenho que ter um discurso. Não há como não se ter um discurso. E é essencial ter esse discurso, né? Então, como o Dival vê isso, né? Característica, se eu pensar nas características de um paralelogramo, eu tenho que desconstruir dimensionalmente essa figura. Eu posso desconstruir. Ela é uma figura 2D, é uma figura que está no plano. Eu posso, por exemplo, dividi-la em 2 triângulos, e aí eu vou fazer uma desconstrução 2D, 2D. Eu posso olhar para a sua diagonal, e aí eu vou ter uma desconstrução que é do 2D para 1D, ou eu posso olhar para os seus vértices, e eu, então, estou do 2D, que é aquele quadrado, olhando para um 0D, que seria a dimensão 0, que seria o ponto. Assim, uma análise em termos de registros de representação conduz a ver unicamente uma associação superficial. Na realidade, se eu vou falar só de registro figural, eu estou num registro figural, esse registro figural está me mostrando, eu tenho a representação aqui de um quadrado, é uma coisa muito superficial de análise. Então, as figuras geométricas, elas vão depender de 2 registros de representação que são heterogêneos. O registro da visualização e o registro do discurso. Então, aqui, o Dival traz uma inovação que é tratar a visualização como um registro e o registro do discurso, que não seria só o registro da língua natural, mas ele está atrelado também a legendas, por exemplo, que eu posso usar numa figura. Bem, é isso que eu tinha para falar um pouco hoje. É um ponto muito importante para o ensino da geometria,
porque ele vai além, né, do que é só visto, ele tem que ir além dos cálculos de medidas, o ensino de matemática na geometria, ele foca muito um trabalho apenas com medidas, cálculo de áreas e cálculos de volumes, e principalmente em secundária, ficam com volumes de uma série de figuras, mas não desenvolvem outros tipos de apreensões. E o raciocinar geometricamente, ele precisa de muito mais do que apenas o que uma figura de pronto me mostra. Ela me mostra muito pouco. Eu preciso desenvolver vários outros tipos de apreensões para efetivamente construir conhecimentos de geometria. Agradeço o convite e um abraço a todos. Graças.